que muito homem. Enfrentando grandes desafios para conciliar a vida profissional com afazeres domésticos e maternidade, as mulheres que são mães lutam diariamente. Na Petrobras, empresa fundada em 1953, as mulheres só puderam participar de concursos públicos para os postos operacionais a partir dos anos 2000. Com pouca representatividade feminina, hoje a companhia ainda é ocupada majoritariamente por homens. Somente cerca de 16% do quadro de funcionários da empresa é composto por mulheres, das quais parte também são mães. Elas são mulheres, mães, petroleiras e sindicalistas. Vamos bater um papo com as diretoras sindicais, diretoras do Sindipetro NF, Débora Simões e Bárbara Bezerra, agora no podcast da Rádio NF. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Débora, Bárbara, desde já agradeço a colaboração de vocês e as parabenizo pela tarefa árdua de mãe e mulher. Quero iniciar sabendo de vocês quanto tempo trabalham na Petrobras, se quando engravidaram já eram concursadas, quantos filhos vocês têm e suas respectivas idades. Trabalho na Petrobras há 14 anos, tenho 2 filhos, engravidei já na empresa, como concursada. Na verdade, eu casei depois de entrar na empresa, aí engravidei 4 anos depois. Minha filha hoje está com 9 anos e depois, em 2017, tive outro, que está com 3 anos, meu filho Isaac e minha filha Isabel. Oi, me chamo Bárbara, eu entrei na Petrobras em 16 de janeiro de 2007. Dia 2 de fevereiro de 2007, eu descobri que estava grávida de 9 semanas. Então, eu tinha acabado de entrar, comecei minha história na Petrobras, foi quando eu comecei minha história de maternidade também. Eu tenho uma filha, Malu, ela tem 13 anos e eu tenho 14 anos de Petrobras. Bárbara, como que foi o processo de retorno ao trabalho pós-licença maternidade? Você teve que fazer escolhas para conseguir adaptar a sua jornada à criação da Malu? Malu nasceu no mês de setembro. Como eu tinha acabado de entrar na empresa, eu não tinha direito a férias. Naquele período, a licença maternidade ainda eram de 4 meses. Porém, minha gravidez foi uma gravidez delicada e eu tive que fazer alguns afastamentos durante aqueles primeiros meses. E assim que eu descobri que estava grávida, 1 mês depois, eu tive problemas na gravidez, tive que me afastar por 15 dias. Depois tive que fazer um novo afastamento de 15 dias. E em junho, eu estava ali completando os 6 meses de gravidez e eu entrei em trabalho de parto dentro do escritório da Petrobras. Eu estava em Salvador, eu sou de Natal, mas assumi a vaga em Salvador. Me lembro que quando eu assinei o contrato, junto com outro técnico em segurança, eles ofereceram 2 vagas. Uma vaga para Salvador e outra vaga para Recife. O outro técnico, meu colega, ele também era de Natal. E ele pediu, Bárbara, será que eu posso ficar com essa vaga de Recife porque é mais próximo? E eu tenho um filho de 9 meses. Aí eu disse, sem nenhum problema, eu sou solteira, já morei em Salvador, tô tranquilíssima, Aí 15 dias depois eu descobri que estava grávida e foi bem complicado passar minha gravidez sozinha, uma gravidez delicada, de alto risco. Sozinha em Salvador foi bem difícil. Eu entrei pelo setor da engenharia da Petrobras e as obras não ficavam em Salvador, ficavam em cidades próximas. Então pedia um deslocamento de 2 horas de carro por dia e eu tive que parar de fazer esse deslocamento. E isso pegou muito mal, Meu gerente disse, mal chegou, tá aí dando golpe de barriga. Ficou todo um estigma ao meu redor, que eu era muito preguiçosa, que eu me negava a trabalhar, já tinha chegado de salto alto. Eu ouvi muito isso nesse meu início de trabalho.
E mesmo eu entrando em trabalho de parto, sendo muito difícil, aí aumentou o zum, que eu não queria trabalhar mesmo, que eu era preguiçosa. E eu voltei para Natal para fazer o repouso. Até o parto, eu tive com 36 semanas e ainda foi difícil, ela ainda foi para UTI, mas nasceu saudável. Mas eu tive que retornar, a licença maternidade acabou no início de janeiro. E eu tive que retornar ao trabalho, porque no início de janeiro eu ainda não tinha completado um ano de Petrobras, então eu não pude requerer as férias para ficar ao menos 5 meses fora, né? E eu voltei e logo eu comentei que assim que possível eu gostaria de pedir minhas férias e tinha todo aquele zum, ó, tá vendo? Preguiçosa, não quer trabalhar, já chegou, já tá falando de férias agora. Foi bem difícil e eu fui muito hostilizada. Em janeiro eu fui e voltei para Salvador e eu pleiteava trabalhar pelo menos no Rio Grande do Norte, onde tinham 3 obras dessa minha gerência lá. E o meu gerente foi muito incisivo que eu tratasse de trabalhar onde ele mandasse. E em Salvador, como eu já comentei, as obras eram longe de Salvador, né? Ficava em Catu, em outras cidades próximas. E eu amamentava, né? Foi toda uma logística que eu fiz para deixar. E eu requeri o direito de sair 1 hora mais cedo para amamentar. Fui morar com uma colega de trabalho, onde a mãe dela já ficava em casa, onde eu pude contratar uma babá para observar minha filha. Minha filha tinha 4 meses, era um bebê bem recém-nascido mesmo, né? E eu ainda requeri isso de sair 1 hora mais cedo, que a legislação permite, né? Até o 6º mês que a gente saísse, mas isso causou todo um alvoroço, foi muito difícil. Recebi e-mails, você está pedindo licença amamentação. Aí eu mandava a legislação e foram novas hostilizações, foi tempos muito difíceis. E qual foi o maior desafio enfrentado durante esse período, Débora? Foi a readaptação ao trabalho em si, amamentando ainda, a questão do horário para fazer a amamentação, né, retirar a amamentação. Foi um processo bem doloroso e foi um desafio muito grande, ter que lidar com o processo de retirada da amamentação por conta do retorno ao trabalho. O deslocamento também, que ficou bem comprometido, muitas horas no trânsito, o dia inteiro, né, de jornada de trabalho. Eu saía muito cedo de casa e retornava já bem tarde. Então foi um processo de adaptação bem difícil, com questão de horário, porque durante 6 meses, né, eu estava em casa direto e de repente eu tive que voltar e ficar o dia inteiro fora de casa. Existe uma rede de apoio na empresa para amparar as mulheres nesse momento maternidade? Se sim, como que acontece, Débora? Eu desconheço, muito pelo contrário, eu acho que falta muito esse apoio da empresa como um todo para receber a mãe pós-parto. A gente fica bem comprometida emocionalmente, psicologicamente, e não ter um amparo, né, que um ambiente que prepare a gente para esse momento dificulta muito esse processo. Ainda existe o estereótipo de que apenas mulheres têm a obrigação de criar os filhos, né, Bárbara? Por que não há a mesma cobrança em relação aos pais petroleiros na sua visão? Eu acredito que essa cultura da responsabilidade maternal ser apenas das mulheres, ela é uma cultura difícil, muito ligada ao patriarcado e ao machismo. É uma forma de tornar a mulher mais sempre responsável pela criação dos novos indivíduos, né? E é uma forma também de controlar o seu tempo e o seu destino. Como é que eu invisto numa carreira se eu tenho que também ter a responsabilidade toda materna, né? Que é a responsabilidade de criar o indivíduo por completo, né? Se ele estiver bem alimentado, se for inteligente, se for esforçado, se for educado, é porque tem uma boa mãe. Se qualquer uma das esferas falhar, foi a mãe que falhou, nunca é o pai, né? E acho que dentro dos petroleiros não há de ser diferente o que há fora. Para mim, com um agravante, né? Os petroleiros têm um falso entendimento
de que eu não deixo faltar nada, né? Quando eles dizem eu não deixo faltar nada, eles entendem que é dinheiro. Ah, não, eu banco a escola, eu banco recursos, eu banco médico, então eu sou um ótimo pai, né? Uma ótima mãe tem todas as outras responsabilidades de criar um ser, um indivíduo, um cidadão. O pai não tem, né? Então eu acho que essa cobrança é social, é cultural e que devemos trabalhar para modificá-la. E como enfrentar esses paradigmas? O pai da Malu faleceu quando ela tinha 3 anos e meio. Ele não acompanhou ela no início. Eu descobri que estava grávida, eu tinha terminado o relacionamento, né? Então foi muito confuso. Ele chegou aí na maternidade, mas na hora de registrar ele não foi. E nos cartórios a gente não pode colocar o nome do pai se ele não estiver presente. Ele pode colocar o nome da mãe, mas a mulher não pode. Então eu registrei minha filha com pai desconhecido. Ele, quando ela completou uns 2 anos, ele apareceu, se dizia muito arrependido e que queria acompanhar a filha dele, né? Eu disse a ele que era um direito dela, né? Nunca tinha falado absolutamente nada dele e deixei que ele se aproximasse. E ela criou uma relação com ele, começaram a criar os laços. Passei a permitir que ela passasse finais de semana com ele, coisas que às vezes para mim era super dolorido, porque muitas vezes eu passava a semana inteira fora, né? Então abrir mão do final de semana para mim, com todo esse meu histórico de maternidade, era dolorido, mas eu respeitava ali o espaço. E ele sofreu um acidente gravíssimo, onde ficou tetraplégico e depois de 1 mês e pouco faleceu. Quando ele estava hospitalizado, e com muita dificuldade de falar, ele pediu para que eu levasse um tabelião para que ele registrasse, fizesse a correção na certidão de nascimento dela, né? Não pôde ser realizado porque só se ele saísse da UTI e faltando poucos dias para ele sair, ele faleceu. E ela sofreu muito a morte dele. Eu já vivia com ela como se ele não existisse, né? Eu continuei. E não achava difícil tentar dar os valores e os limites para ela, mas eu achava muito difícil ela não ter aquela imagem paterna que a gente gostaria que fosse algo dividido, né? Mas que no fundo já não é. Débora, como lidar com as convenções sociais que estabelecem um papel de maior responsabilidade familiar às mulheres, em especial sendo petroleira? Você acha que esse encargo traz prejuízos para as mães no ambiente de trabalho? Hoje, isso ainda atrapalha o ambiente de trabalho, porque é um problema de escola, um problema de saúde, é a mãe que acaba tendo que se afastar, né, muito mais do que o pai. Num ambiente de trabalho predominantemente masculino, essa diferença acaba ficando muito, muito aparente e acaba prejudicando, né, o quadro feminino. A gente sabe que existe discriminação no trabalho em relação ao gênero. Como as petroleiras avançam na construção da igualdade, Bárbara? Não vejo muitos avanços na equidade de gêneros no meio dos petroleiros, né? Vejo a mulher nesses ambientes, parece como um incômodo constante, né? Nesses anos de trabalho, eu trabalhei em locais que lidei com muitas situações, com a não existência de banheiros femininos. Eu perdi uma vaga importante numa embarcação, onde eu fiz todo um projeto de vida para ir trabalhar nele. Defendi um projeto de movimentação de cargas num seminário para trabalhar nessa embarcação, que é uma embarcação, uma balsa guindaste. Fui aceita pelo comandante, disse que estava muito feliz de eu ir trabalhar lá. E depois, em seguida, ele me mandou um e-mail dizendo que, infelizmente, eu não podia ir porque não tinham vagas femininas. Não tinha absolutamente nenhuma mulher lá, portanto, eu não podia ir também. Então, é muito complicado, né? E muitas vezes a gente tem que aguentar calada. Eu já estive numa embarcação uma vez,
por 14 dias, eu dividi o banheiro com 7 mulheres. E é um único banheiro, não tinha banheiro na área industrial, era o único banheiro dentro do camarote. E era muito difícil dividir com 7 mulheres, porque você tem que agendar a hora de lavar cabelo, todas as vezes que você vai no banheiro tem alguém. Mulher tem algumas necessidades extras de banheiro, a mulher que menstrua e etc. Então, foi muito desagradável e eu cheguei a falar com elas que ia pedir para liberar um dos banheiros industriais para a gente, e elas não falam nada, não querem mulher aqui, pelo amor de Deus, se você reclamar já vão desembarcar 2 ou 3. É essa a realidade. Eu acho que a gente tem pouquíssimos avanços, mas pelo menos hoje estamos falando sobre o assunto e estranhando a questão de ter tão poucas mulheres no meio da indústria de petróleo e gás. Para finalizarmos, qual mensagem vocês duas deixam às mulheres que pretendem entrar principalmente na área offshore da Petrobras? É de não desistir, insistir, persistir e encontrar seu espaço. Mas para isso temos que ser fortes e temos que insistir no nosso sonho, no nosso projeto, no nosso objetivo, que dia a dia as coisas vão se encaixando. Não podemos desistir. Para as mulheres que desejam trabalhar na indústria offshore, eu lhes digo, para mim foi a grande solução da minha vida como mãe. Por quê? Até então eu tinha um trabalho administrativo que pedia que eu fizesse muitas viagens e ficasse sempre ausente durante a semana. Eu era ausente em todos os dias úteis, né? E quando eu fui trabalhar em regime de embarque, né, 14/21, foi quando eu descobri dias úteis. Minha filha tinha 6 anos de idade quando eu fui a primeira vez numa reunião de pais e mestres da escola dela, né? E eu fui para aquela reunião emocionadíssima de estar naquele dia, eu nem acreditava. E poder participar do dia a dia, de levar e buscar e construir, é muito bom. Eu trabalho no regime de embarque por causa da folga, né? Quando a gente está lá no trabalho, a gente consegue se dedicar, você dorme e acorda naquele ambiente, tem sim saudade, mas é muito bom para se concentrar. E quando eu tinha minha folga, eu usufruía ela da melhor maneira possível, né? E convivo mais com minha filha e aproveito melhor esses momentos. Então, o trabalho offshore para a mulher, ele não é fácil, mas eu acho super possível. E principalmente quanto mais a gente tem dialogado sobre ele e a gente tem dialogado nesses questionamentos. Por que não tem mais vagas femininas? E também de como abordar. Por que você não fala da mulher, não lembra de um trabalho que ela fez, da competência dela? Então, quando a gente vai disseminando isso e vai dialogando, eu acho que a gente vai sim conquistando mais espaços. Débora Simões, Bárbara Bezerra, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês aqui no podcast da Rádio NF e até uma próxima.